eu sou Adriana Carla. Hoje, em mais um dia muito especial, nós estamos estreando mais um podcast, o primeiro de muitos que virão, hoje com a nossa Conversas Inclusivas, aqui pela Rádio Defensoria, abordando vários assuntos dentro do espectro autismo. E nessa primeira edição nós vamos falar de arte e espectro, um assunto muito interessante que a gente vem abordar aqui na nossa primeira edição do Conversas Inclusivas, que é um imenso prazer estar à frente desse assunto aí tão relevante, tão necessário no cotidiano da vida de famílias atípicas. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu primeiro convidado. Eu estou aqui com o Leandro Brito, artista plástico, que vai aqui conversar com a gente, falar sobre a sua trajetória. E, desde já, Leandro, obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra, é um prazer te receber aqui no Conversas Inclusivas. Obrigado, também estou muito feliz de estar aqui. Então, para nosso começo de conversa, né, como é que foi aí o início da sua trajetória artística? Você se lembra do momento em que decidiu ser artista? Sim, em casa, minha mãe gostava muito de música, literatura, cinema e me influenciou muito, né? E eu, quando tinha 12 anos, na minha escola municipal, onde eu estudava, no Rio de Janeiro, onde eu nasci e cresci, a prefeitura passou a ofertar em algumas escolas atividades extracurriculares para as crianças. Então eu estudava de manhã e, se eu quisesse, eu podia fazer aula de pintura, de música, teatro à tarde. Aí eu comecei a fazer essas aulas, gostei muito. E aí perguntei para minha professora o que tinha que fazer para ser professor de arte, porque eu tinha gostado muito da aula. Aí ela explicou a faculdade que ela fez, né? Falou que eu podia fazer depois que terminasse o ensino médio. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, continuei gostando de desenho. Naquele mesmo ano, essa escola municipal me inscreveu num concurso internacional de pintura. Eu recebi uma premiação. E quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu prestei para a Universidade Estadual, para a Universidade Federal, curso de artes visuais. Aí eu passei nas duas, escolhi cursar na Universidade Federal, né? E aí, assim que me formei, comecei a trabalhar tanto como professor como artista plástico. Que maravilha, você se identificou tanto com a profissão que aí você desbravou na carreira, né? E o que te motivou a estudar a educação artística e também posteriormente aí seguir o mestrado, né, em História e Teoria da Arte? Você tem aí um currículo bem vasto, hein? Então, foi essa alegria que eu tive ali com 12 anos na aula, né? Naquela época, a minha condição social era bem difícil. Restrita, digamos, né? Eu sempre cresci em favelas no Rio, assim, uma casa bem pequena, de um cômodo só, com banheiro. Eu, minha mãe e minha irmã. E a realidade ali era pensar só em terminar a escola e conseguir um emprego que desse para sobreviver, né? Ali na favela onde eu morava, os empregos que a gente tinha era de trabalhar em shopping. No Rio de Janeiro tem muito shopping, né? Então trabalhar num shopping vendendo roupa, trabalhar como motorista de ônibus talvez fosse um ápice, assim, que tinha um pouco mais de um salário mínimo na época, né? Mas aí, com aquela conversa com a professora, ficou na minha cabeça essa possibilidade, né? E aí, quando foi chegando o final do ensino médio, eu vi que a chance era mais real, assim, de eu entrar na faculdade, porque até a gente pode falar depois sobre as dificuldades que eu tive na escola, eu não conseguia me concentrar em todas as disciplinas. Então eu tinha nota muito ruim em matemática, em química, em física, biologia. Só nas disciplinas que eu tinha um hiperfoco, né, que eram história e artes visuais, que eu tirava 10, sem muito esforço, né? Mas como eu tirava nota baixa nas outras, eu não me achava inteligente, né? E aí eu ficava com aquela imagem que para fazer faculdade era só quem era inteligente que fazia. Mas quando eu fui entender como era o vestibular, eu vi que, já na minha época e até hoje, as matérias que mais contam um peso ali na hora do vestibular são as que têm a ver com o curso que você escolhe, né?
E para o curso de artes, as matérias que tinham peso alto eram história, português, inglês, as matérias que eu tinha facilidade, né? Então isso me motivou a ter esse plano de cursar um curso superior na minha área. E aí depois que eu entrei, aí as matérias na faculdade eram só as que me interessavam, então foi bem tranquilo. E aí hoje está tudo assim fluindo às mil maravilhas. A vida tem desafios, mas profissionalmente eu tenho a profissão que eu sempre quis. É aquela questão, né? Quando o hiperfoco ele realmente funciona, né? Aquilo que gera o interesse na pessoa que tem o espectro autismo. E é muito interessante. E aí você desenvolve, consegue fluir na tua profissão, nos teus estudos. Esse teu relato é muito importante. Você representa aquele que não consegue se expressar, o não verbal, né? Porque na maioria das vezes a gente não sabe, a mãe tem que tentar adivinhar o que se passa na cabeça do filho dela, daquela pessoa que ela tem ali dentro de casa. Então quando a gente se depara com um autista verbal, né, que consegue expressar suas dificuldades, que consegue expressar a sua trajetória, o que é que incomoda, o que é que não incomoda, como é que pode ser feito. Isso é muito, gratificante para a gente entender mais ainda, vocês que têm esse outro lado, porque a gente sabe que o espectro, nós estamos aí nos referindo a variedades, né, de formas como o autismo, ele se manifesta em cada pessoa, né, e é muito peculiar de pessoa para pessoa. Então é muito interessante aqueles, digamos, mais leves, né, que conseguem transmitir tudo aquilo o que os outros não verbal não conseguem expressar, não conseguem falar, e isso é muito bacana. E fala pra gente, Leandro, quais os artistas ou movimentos aí influenciaram a sua formação e estilo? Então, eu sempre, desde que comecei a me interessar por pintura, eu me interesso muito por retrato. Eu sempre trabalho com retrato, trabalhando a figura humana. Então, todos os artistas que também trabalham com isso, tanto no Brasil quanto no exterior, né? O meu mestrado foi sobre os artistas brasileiros do final do século XIX e início do século XX, principalmente o Rodolfo Amoedo, artistas que estudaram na mesma escola que eu tive o privilégio de estudar, que é a UFRJ. Tem ainda a Escola de Belas Artes, que foi fundada quando a família real portuguesa veio para cá, né? Então, desde artistas dessa época até artistas de hoje, como Vicky Muniz, que talvez seja o brasileiro mais famoso nas artes visuais, que também trabalha com retratos, né? E o meu interesse pela figura humana era justamente por eu achar o mais difícil. Então, eu gostar do desafio de trabalhar com retrato. Que maravilha! Como é que foi a sua mudança do Rio de Janeiro, né, para cá, para Roraima? E o que impacto aí isso teve na sua arte? Então, é uma mudança muito radical em alguns sentidos, porque culturalmente às vezes parece que a gente está em outro país, né? Exatamente. Até o vocabulário é diferente. Exato. Eu vim porque eu fiz o concurso para cá, eu era professor municipal no Rio, e aqui eu fiz o concurso para ser professor federal. Eu trabalho no Instituto Federal de Roraima há 11 anos já. E para dar um exemplo dessa mudança, eu entrei em sala de aula a primeira vez aqui no interior. Eu comecei trabalhando no campus Novo Paraíso, que é perto de Rorainópolis. Agora eu trabalho aqui no campus Boa Vista, que fica no bairro Precumã. E aí na primeira aula eu entrei em sala de aula e eu tentando ser simpático com os alunos, adolescentes, eu falei: e aí galera, tudo bem? Aí eles me olharam com uma cara séria assim. Eu perguntei o que foi. Ele falou: professor, a gente não é galera não. Aí eu perguntei o que era galera, né? Até entender. Aí não consegui entender, depois que os professores na sala de professores me explicaram o que é galera, galeroso, que no Rio não tem significado que tinha para os alunos, né? Então até entender, por exemplo, qual é o tipo de música que os meus alunos escutam, né? Lá no Rio eu sabia que eles escutavam funk, né? Aqui eles escutavam música sertaneja que eu não conhecia, né?
Então tive que fazer toda uma adaptação para poder me comunicar bem com as pessoas, principalmente com os meus alunos, entender como é que é o estilo de vida deles, né? Conhecer os costumes, né, as culturas, até para a questão de se familiarizar mais, né? Então, galera antigamente era chamado aquela pessoa que não fazia coisa do bem, né? Dava-se os apelidos, como são aí os ditos populares de cada local, né? Que tem, como nordestino tem muito também, ditos populares aí diferenciados, que dão sentido a determinada coisa. E aqui, chamar o povo de galera não é bom. Antigamente isso era bem... Mas hoje já acabou mais, professor. Hoje isso já passou mais. Como perguntou da minha arte, eu sempre fui muito quieto no meu canto, né? Desde criança, a minha família diz que eu sentava no chão desenhando e passava o dia ali. Se ninguém falasse nada, eu ficava super no meu tranquilo. mundo ali, né? Sempre foi assim. Que o próprio termo autista é sobre a pessoa ficar no mundo dela, né? Exato. E eu continuo muito assim até hoje. Eu vou de casa pro trabalho só. De vez em quando eu tento inventar alguma coisa para interagir com outras pessoas, né? E aqui, como a gente tem vantagens em relação à cidade grande, de, por exemplo, não ter trânsito, né? Então eu consigo ter mais tempo para fazer minhas pinturas, compor, que eu gosto de música também. Que maravilha! E aí, nesse sentido, eu acabei tendo mais tempo, né? Porque no Rio, assim como São Paulo, talvez Manaus já esteja assim, a gente passa 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar. Exato. Já são 4 horas que a gente perde de vida ali. Exatamente. É muito tempo o percurso, né? Pelo fato da cidade ser grande, né? A distância, o trânsito e tudo mais. Mas me diz uma coisa, essa mudança toda... Foi quando? Quando foi que isso tudo começou? Você demorou a se adaptar? Vem se adaptando aí numa boa? A mudança para Roraima? Sim. Então, faz 11 anos, foi em 2014. Eu não tive muita dificuldade, porque, como eu falei, eu fico muito em casa, né? Então, eu em casa com as minhas pinturas, meu violão, preparando o trabalho, estudando, foi só a questão de me adaptar com a cultura, né? com o clima. Conhecer, mas nossa, muito quente, né? As pessoas acham que o Rio de Janeiro é quente também, mas lá varia, né? Tem época do ano que é frio. Tem períodos frios, né, lá no Rio de Janeiro. E aqui é só quente. Aqui é muito quente. Ainda dá uma amenizada no inverno, mas quando o sol vem, ele vem rachando de novo. Mas aí já acostumei. Já acostumou, né? E você teve muita dificuldade de socializar, como você diz, gosta muito de estar em casa, né? Você gosta do silêncio, gosta da tranquilidade, não gosta de multidões. E aí sempre é casa, trabalho, suas artes... ali no seu mundo mesmo, né? Isso te faz bem, te deixa confortável. Assim, tem hora que pelo menos eu, às vezes, sinto falta de interação social. Então, com o passar dos anos, até mesmo antes de ter o diagnóstico, que eu só tenho há 1 ano e meio, mais ou menos, eu já fazia terapia para tratar depressão, então eu fui conseguindo evoluir em alguns aspectos. Por exemplo, até os 20 e poucos anos eu entrava mudo e saía calado de qualquer lugar, né? Agora eu já consigo me comunicar sempre melhor. Muito calado, né? Agora eu já consigo me comunicar pelo menos melhor em relação ao que eu era antes. E a interação social também, então às vezes convido alguns colegas de trabalho, amigos, para ir na minha casa participar de alguns eventos assim, porque também faz bem a interação social. Exatamente, de vez em quando é bom. Quando a gente é acompanhada com os nossos filhos, que a gente leva para acompanhar, no caso eu tenho um autista, ele não é muito leve, também não é muito pesado. Os profissionais acabam que atendendo a gente também. Então a gente, como mãe, acaba sendo essa capa protetora que às vezes até prejudica a questão da interação social. Você não pode... Eles não gostam, né, de barulhos, de muita gente, de muita muvuca, como a gente costuma chamar aqui, mas você também não pode tirar do convívio dos outros, né? A questão do fator ir para a escola eu achei muito interessante. Uma vez uma pessoa me perguntou:
o teu filho não acompanha os outros alunos, mas por que você manda para a escola? Eu achei uma pergunta meio preconceituosa, mas ao mesmo tempo interessante, né? Porque na hora me veio a resposta. Eu disse porque ele está acompanhando a faixa etária dele, ele está evoluindo junto com as crianças da mesma faixa etária dele. Então ele já tem aquela mentalidade de bebê, ele vai evoluir, ele vai chegar ali na adolescência junto com esses meninos através do convívio e realmente, de fato, foi o que aconteceu. E a interação, ela ajuda muito nesses casos, né? Ajuda mesmo, de verdade. E fala pra gente o que mais te inspira aí nos rostos e histórias, retratos na exposição, nos retratos de Roraima. Então, aqui, depois que eu cheguei, eu já fiz 3 exposições aqui no estado. A última tinha justamente esse nome, Retratos de Roraima, que eu fiz retratos de moradores aqui da cidade, foi no Palácio da Cultura, e agora tem uma exposição no Centro de Memória e Cultura da Justiça do Estado aqui na Villeroy, que vai ficar pelo menos até o final de maio. E aí nela eu coloquei retratos de outros artistas que também têm o diagnóstico de autismo. E tem artistas de outros estados, de outros países até. E aqui de Roraima tem um autorretrato meu e um retrato do Marlon, que é um cantor aqui de Boa Vista, né? E assim, é sempre uma situação alegre poder fazer uma exposição, como eu já tinha feito antes. Mas é interessante ver a realização dessa exposição com esse tema, que eu pensei em 2 aspectos, assim, na visitação, tanto do público em geral, mas principalmente do público que, como eu, tenho diagnóstico de TEA, e a gente sabe que tem muitas crianças na nossa cidade com esse diagnóstico, né? Muito mesmo. De ver que um artista com o mesmo diagnóstico que ele realizou aquela exposição. Exatamente. E, em segundo lugar, ver o retrato tem 7 artistas lá retratados que também têm esse diagnóstico e conseguem realizar atividades que são significativas, gratificantes para eles, né? Realmente, eu acho que é um exemplo, né, para cada criança, para cada jovem, que são capazes, né, dentro das suas dificuldades ali, sempre desperta para algo ali da vida, para alguma área, para algum setor ali. E como é que a gente chama? O hiperfoco, né? Aquilo que interessa a pessoa. Então, aquilo que interessa a ela, ele sempre vai se sobressair. E é muito interessante isso. E quando toma gosto pela coisa, quando vai desenvolvendo, é incrível. Acontece assim como Leandros da vida, aí nas suas exposições já. E isso é muito importante, que todos vejam como é que funciona esse mundo do autismo, né? E as capacidades, e também tudo que envolve ali no seu contexto, a vivência, as experiências, como é que ele se sobressaiu, como é que se superou. E falando em superação, Leandro, conta pra gente o que te fez buscar o atendimento para saber o diagnóstico que você tinha, né? Porque você deve ter percebido algo em você, ou foi alguém da sua família, ou foi seus amigos. Como é que começou você a desconfiar que você tinha autismo, ou simplesmente você foi a uma terapia e lá você se descobriu? Então, eu estava fazendo um atendimento com o neurologista. Eu procurei o neurologista por uma suspeita de TDAH, porque eu estava num momento com muito trabalho no instituto onde eu trabalho, assim, muito trabalho burocrático que para mim sempre foi estressante de fazer, sabe? Aqui, como eu falei, as atividades que não são muito do meu interesse, eu dar aula, para mim eu posso dar aula o dia todo. Agora, quando tem que fazer algum trabalho mais diferente, eu já me sinto mal. Tem que fazer muito esforço mental para me concentrar. Então eu estava com uma sobrecarga no trabalho, estava tendo obra em casa, que a gente sabe que é estressante. Muito. E a minha filha estava com 1 ano e meio, que depois ela também recebeu o diagnóstico de autismo. Sério? Então já era... Então, trabalhando muito com obra em casa e
uma filha pequena, né? Eu estava com muita dificuldade de atenção, procurei um neurologista e ele me encaminhou para fazer uma avaliação neuropsicológica para saber se eu tinha TDAH. E aí nessa avaliação, que foi bem minuciosa, durou várias semanas, acho que umas 7 semanas de entrevistas, realização de testes, a neuropsicóloga fez um relatório concluindo que para TDAH a conclusão não era conclusiva, o resultado não era conclusivo para saber se eu tinha ou não, eu tinha que avaliar mais um pouco, mas ela concluiu que eu tinha autismo com nível 1 de suporte. Né? Exato. Então eu fui fazer a avaliação pensando em outra coisa e acabei saindo com o diagnóstico de autismo. E aí acho que por eu não estar esperando, foi um susto maior assim para mim. Né? Como que foi para você receber esse diagnóstico? Então foi estranho. Principalmente, como eu falei, por não estar preparado. Acho que se eu tivesse fazer a avaliação já pensando nisso, talvez o impacto fosse menor. Para mim, na época eu até me senti mal no sentido de sentir que eu era inferior de alguma forma, sabe? Mas depois, com o tempo, isso passou. Já entendi que é só o baque ali da notícia, né? Ali do momento. Porque, assim, o importante do diagnóstico, de você saber que você tem autismo, embora seja um dos mais leves e que você consiga ter uma vida normal, é justificável, às vezes. Porque, às vezes, você adentra em algum lugar, é uma pessoa fechada. Todos os autistas, cada um com as suas diferenças, quando se tem aquela criança que tem um autismo mais severo, chega nos lugares da crise, né? Se joga no chão, começa o choro, todo mundo começa a olhar, ninguém entende o que é, parece até coisa do outro mundo, ninguém entende. Quando você tem um diagnóstico, ou ele anda ali com a sua identificação, com o colar, com o seu crachá, e ainda mesmo assim, ainda tem gente que não sabe o que é, acha que é birra, acha que os pais não educaram, acha que os pais não deram limite. E no caso da vida adulta, no seu caso, o que mais te incomoda? São barulhos, são as multidões? Relata pra gente. O que mais me incomoda é a minha dificuldade de socializar, de comunicação, que esse é um traço que todo autista tem. Isso. Sim, existem 3 níveis de suporte. Existe muita diferença entre a realidade de um autista e de outro. Mas algo que todo autista tem, independente Exato. do nível, é alguma dificuldade de comunicação, de socialização. O barulho. Pois alguns sons me incomodam, mas em geral... Que sons te incomodam? Acho que alguns sons que, por exemplo, de barulho de isopor encostando, acho que a gente pode pensar, mas isso incomoda todo mundo, né? Só que pra mim é insuportável. Sabe? Entendo. Então, alguns sons como esse. Agora, a questão da comunicação realmente prejudica a vida da pessoa, né? É uma coisa invisível que a gente não consegue olhar e perceber, mas no meu caso o prejuízo é assim, às vezes eu tô dando aula, tô ministrando a aula, não é... As pessoas acham, como eu era muito calado, às vezes me perguntam, mas como é que você consegue dar aula assim tão calado? Mas como é um tema que eu gosto ali, eu tô falando sobre uma coisa que eu domino, é bem tranquilo para eu falar. Mas às vezes na hora de interagir com o aluno realiza uma pintura lá na minha aula, um desenho. Eu trabalho tanto com adulto como adolescente. E aí, às vezes, o adolescente vem para mim mostrar um trabalho. E aí eu fico bem feliz com o trabalho que o aluno fez. Mas na hora de falar com ele, eu falo assim, muito bem, sabe? Eu não consigo expressar, tanto na minha afeição quanto nas palavras, assim... o que eu percebo que o aluno gostaria, né? Aí ele acaba achando que, poxa, o professor nem deu atenção pro meu trabalho, né? Eu entendo perfeitamente.
nessa questão, quando você está em sala de aula, que você percebeu, porque lógico, o autista ele tem uma percepção incrível, quando a gente vai, eles já vêm, já visualizaram tudo, já perceberam tudo ali ao seu redor, é incrível. O meu filho, nossa, é admirável a percepção que ele tem, e muitas vezes eu entender sem ele nem falar. E aí, quando você percebe, né, que os seus alunos, eles estavam com uma expectativa maior, você costuma se justificar ou não, deixa por aquilo mesmo, você já deu sua justificativa, eu não tenho muita facilidade de me expressar? Pois é, no meu caso, eu achei que o melhor, agora que eu tenho o diagnóstico, é conversar com... Se torna mais fácil, né? Com os alunos sobre isso, né? Eu explico para eles o que eles acham? Tendo essa informação fica mais fácil para eles também. Muito mais fácil, né? De compreender, de entender. E aí isso, assim, o maior benefício que eu tive quando recebi o diagnóstico foi a melhora na qualidade de vida por me entender, né? Exatamente. Porque aí eu sei por que eu tenho essa dificuldade e entendo, por exemplo, que eu sempre tive que fazer um acompanhamento para depressão, às vezes preciso de antidepressivo, às vezes não. E aí eu ainda não sei tudo sobre o autismo, mas já entendi um pouco melhor. E aí eu sei que quase todo autista com nível 1 de suporte como eu tem problemas com depressão, né? Porque você viver isolado dos outros, mesmo estando no mesmo ambiente, acaba trazendo desafios psicológicos para a gente. Exatamente. Então, compreender os motivos dessas dificuldades ajuda a viver melhor. Exatamente. O fato de você se entender a situação, saber o que está se passando ali, já fica muito mais fácil. Já fica muito mais fácil, tanto para você, na tua vida pessoal, quanto na tua vida profissional. Isso facilita muito, muito mesmo. E vamos voltar aqui, né, para as artes. Como é que surgiu a ideia, né, da exposição, né? Porque a Arte Spectrum, né, os retratos de artistas autistas. Olha que bacana. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu tive o diagnóstico há 1 ano e alguns meses, né? E a ideia da exposição é poder colocar para fora o que começou a borbulhar muito na minha cabeça, né? Pelo menos comigo, tanto com a pintura ou com a música que eu gosto de trabalhar também, eu trabalho colocando para fora o que está fazer o que com gosta vontade dá um de prazer, dizer, né? Fazer o que gosta dá um certo prazer, né, Leandro? Dá-se uma satisfação. Isso é muito bacana. E para mim é como se fosse uma necessidade mesmo, assim, de colocar para fora, senão a coisa parece que vai explodir, sabe, dentro de mim. Então, como eu estava muito envolvido com o assunto, com esse tema, aí serviu como esse escape, assim. Tanto, além do fato de eu ter comentado que eu acho que para o público vai ter um proveito, para mim também teve esse proveito de eu colocar isso para fora. Toda essa arte, né? Toda essa arte que está incutida, tudo que você gosta de fazer, aquilo que você se especializou na sua área, isso é muito bacana. O que mudou na sua forma de ver o mundo e produzir aí a arte após o diagnóstico? Então, mudou a forma como eu me enxergo no mundo, né? Porque algumas coisas que eu não entendi, agora eu consegue entendo, compreender, né? Melhor, né? Por exemplo, eu na faculdade de artes, eu tinha aula manhã e tarde na Universidade Federal, que é do Rio de Janeiro, que é bem exigente, né? E aí eu não tinha aquela dificuldade que eu tinha com as outras disciplinas na escola. Na faculdade eu não tinha dificuldade nenhuma, né? Então eu estudava manhã à tarde, à noite eu fazia estágio, e quando eu não tinha estágio à noite eu fazia aula à noite também. Consegui me formar mais cedo por isso e tirar notas boas. E na faculdade eu
não levava caderno, caneta, só prestava atenção nas aulas, só anotava o dia da prova. Nossa, você conseguia captar tudo. Nossa, que memória. E os meus colegas... E os meus colegas não tinham essa facilidade, né? E aí eu achava estranho, por exemplo, quando eu me formei, quando eu fazia concurso para professor do município, para o governo federal, como eu fiz, na minha área, eu sempre acertava todas as questões, ou então, no máximo, errava uma questão por falta de atenção no enunciado. E eu achava que isso era normal. O meu raciocínio era assim, eu passei 4 anos fazendo uma faculdade, o normal é eu fazer uma prova e acertar tudo, né? Só que os meus colegas não tinham esse desempenho. E eu achava que era estranho eles não terem esse mesmo desempenho. A partir daí você não começou a dizer, nossa, eu tenho uma inteligência incrível, né? Uma capacidade, uma memória. Então, na avaliação que a neuropsicóloga fez, deu também lá o altas habilidades, né? Só que eu nunca... Até hoje eu não me acho mais inteligente que ninguém, porque é uma questão seletiva, né? Porque na escola eu tinha a ideia lá de que inteligente é aquele aluno que tirava 10 em tudo, né? E eu nunca tirei 10 em tudo, eu só... É apenas no meu hiperfoco que, assim, assim como outros autistas, né? Se a gente pensa naquele assunto ali o dia todo, a gente acaba virando um especialista daquele assunto. Mas engraçado, uma coisa que a gente sempre fala é os especialistas que acompanham a criança, né? A mãe que está ali sempre acompanhando o seu filho, o que acontece? Elas sempre falam, eles têm habilidades para alguma coisa, então você, mãe, observe que habilidades ele tem para quê? Para artes, para cantar, e ficava dando exemplos, né? Então, isso não faz dele menos do que ninguém. E ele não deixa de ser inteligente por isso. Ele é um especialista em uma determinada área. Isso não faz menor do que os outros. Então, isso, olha só que coincidência, a gente está falando sobre isso agora. Eu ouvi isso sempre, né? Na minha trajetória de acompanhamento ao meu filho aí nos atendimentos, que foram 15 anos assim, acirrado. Psicóloga, neurologista, psicólogo, fono, terapia ocupacional. Então, tudo que tinha necessidade, que a gente conseguia aqui no público, eu levava. Então, foram assim anos da minha vida que eu parei somente para estar ali acompanhando. E o que aconteceu? Dele ser nível suporte 2... Então, elas sempre falavam assim para mim, você tem que adquirir a autonomia dele, né? A independência dele. Você tem que lembrar, olha o que a gente ouve como mãe, você tem que lembrar que você não vai estar aqui a vida inteira e ele vai ter que ter a independência dele, né? Pelo menos saber comer sozinhos pra gente é uma vitória muito grande. Falar no mínimo, porque ele tem a voz perfeita, mas não tem a comunicação. Então, você tem que fazer assim, no mínimo que ele tome um banho só, se higienize só, coma sozinho, se vista sozinho. E isso, graças a Deus, com todos esses anos aí eu consegui. Isso para mim é uma vitória muito grande. Isso é assim um avanço maravilhoso e eu fico super feliz. E vamos falar aqui quais são os desafios aí que você enfrenta hoje, sabendo, né, já com seu diagnóstico como artista e professor autista. Então, eu comentei um pouco já sobre os desafios sala de aula, né? Porque, na verdade, a gente... tanto eu com o meu diagnóstico, ou até uma pessoa neurotípica, nessa profissão, como em algumas outras, a gente tem desafio por querer desempenhar bem, né? Porque se eu não tivesse me importando ali muito com os meus alunos, eu não ia ter essa preocupação de querer que ele compreendesse bem o meu diálogo com ele, né? Então, por querer desempenhar um bom trabalho, sabendo das minhas dificuldades, eu comento sempre que eu tento ser... A gente precisa também ser realista, né? A gente não pode esperar que às vezes uma criança com nível 3 de suporte alcance objetivos que ela não vai conseguir, né? E isso vai fazer mal para ela, pra gente. E até eu, com o nível 1, eu tento ser realista até onde eu posso chegar
e trabalhar em cima disso. Cada um com seus limites, né? E ali no dia a dia você vai se identificando o que é aceitável, o que não é. E é assim que também foi com o meu filho, né? Eu fui aprendendo muitas coisas sobre o autismo, ainda não sei tudo, eu tenho muito que aprender ainda, tenho muito que ler. E eu gosto dessas conversas, cada relato diferente, a gente vai adentrando nesse mundo aí diverso, né? Isso é muito bacana. Eu vou colhendo muitas informações e assim, isso é enriquecedor para mim. E além do que eu posso fazer, eu também tento aproveitar ao máximo a ajuda externa que eu posso ter, né? Tanto dos profissionais que me atendem, quanto com o local que eu trabalho. Por exemplo, a gente com diagnóstico de autismo precisa muito de previsibilidade da rotina. Exato. Então, hoje eu tenho ajuda no meu trabalho para que a minha rotina lá não fique sendo alterada muito, né? A minha aula é sempre no dia agendado, no mesmo horário, né? Então, essas ajudas também melhoram a minha qualidade de vida e o meu desempenho profissional. Muito bom. E você acredita que o sistema educacional ele está preparado para lidar com professores e também alunos neurodivergentes? Não, preparado não, mas pelo menos hoje em dia a gente conversa sobre isso, né? Que quando eu estava na escola, a gente não, isso não era tratado. A minha própria psicóloga comentou que uma das profissionais que me atendeu há um tempo comentou que quando ela estava na universidade nos anos 90, nem na universidade de psicologia se conversava sobre autismo. Então a gente não está preparado nem no sistema educacional, nem de saúde, mas a gente está começando a tratar do assunto. A caminhar mais, né? Hoje a gente já ouve falar mais, hoje a gente já está assim a passos lentos, mas estamos caminhando, porque é a questão de há um tempo atrás, quando o meu foi diagnosticado há 16 anos atrás, eu não fazia ideia do que era o autismo, e nessa caminhada junto com ele eu venho aprendendo a lidar junto com ele ali, com todas as questões, né, que envolvem, inclusive assim, a ajuda dos profissionais nos ajudam muito, nos direcionam muito. Foi aquela questão de também, Leandro, quando eu achava que eu era a mãe mais forte do mundo, eu caí por terra. Foi aí que entrou a ação dos profissionais, de psiquiatra, psicólogo que acompanhava ele, geralmente ali me acompanhava, chegou dias de levar ele para o atendimento e eu já estava ali exaurida, cansada, e ela dizia, senta aqui que o atendimento hoje é com você. E aí eu sou muito grata com isso, né? Essa caminhada, graças a Deus, a gente encontra muitas dificuldades, mas também encontra aquela mão amiga aí no meio desse percurso, e assim a gente vai levando e tentando se superar todos os dias. E é para isso que é bom o diagnóstico, a gente está ali respaldado, né, e merece respeito. E cada vez mais a gente passa esse conhecimento para quem nos acompanha, para as pessoas em nossa volta, para as pessoas ali do nosso convívio, que as pessoas possam sempre, todo dia, aprender, porque quase todo dia sai um diagnóstico novo, né? Não é que venham surgindo mais, é que hoje tem mais estudo, hoje consegue se detectar mais, inclusive nas fases adultas, como antigamente não eram vistas, né? Nos casos mais leves. E como é que você vê a relação aí entre a arte e a inclusão também no contexto aí de educação e social de Roraima? Eu agora, depois da minha mudança para cá, apesar de já ter 11 anos aqui, tanto no interior como na capital, talvez por eu ser muito recluso, né, dentro da minha casa, eu ainda sinto que preciso ficar mais roraimense ainda. Eu ainda sou muito carioca no sentido de se sentir pertencente ao lugar. Porque quando a gente mora muitos anos ou nasce numa cidade, a gente anda numa praça e a gente sente que aquela praça é nossa, né? A rua, tudo, não só a nossa casa, mas o bairro ainda. Então, mesmo, talvez pelo meu jeito, mesmo há 11 anos, eu ainda estou no processo de me sentir mais roraimense e entender melhor o modo de pensar daqui e até conhecer mais o sistema educacional, que no caso eu conheço o federal aqui, tanto
do instituto quanto da universidade, mas me aproximar mais do estadual, do municipal, para fazer intercâmbios, né? Há 2 semanas, mais ou menos, eu fui convidado pela UPA, para a Associação de Pais de Autistas, para participar de um evento na Câmara dos Vereadores, para fazer um pronunciamento lá, numa audiência. Então, eu tô nesse processo de aproximação com a comunidade cada vez mais. E o que eu percebo, como eu falei, é que os movimentos de todas as partes estão acontecendo, né? A gente percebe, principalmente na saúde, a dificuldade dos pais em conseguirem atendimento. As filas são muito grandes no sistema público. Exatamente. Mas a impressão que eu tenho é que na educação a coisa anda um pouco mais rápido, né? É verdade, é dessa forma. Você está ciente das coisas, você é um roraimense, sinta-se em casa. E fala pra gente o que você diria para os jovens artistas neurodivergentes, né, que estão aí começando. Sintam-se à vontade para se expressar, porque a gente tem o artista em si, ele, quando ele vai criar, tem a situação famosa do artista ficar em frente à tela branca e ficar com um conflito sobre o que fazer ali, né? Então, se expresse sem medo, né, de se expressar. E não só na arte, mas como em outras áreas. Eu comentei sobre a expectativa que eu tenho de que a minha exposição atual tem um resultado bom no público jovem que tem o diagnóstico de autismo. Mas não só no sentido de incentivar eles a trabalhar com arte, mas talvez com esporte, com culinária, com computação. Perceber que na área que ele tiver interesse, assim como eu tenho a minha área de interesse, ele pode realizar uma atividade gratificante. Que vai desenvolver e fluir, né? Como nunca. E que legado você gostaria de deixar como artista, como professor e pessoa autista? Então, acho que eu sou muito novo ainda para deixar um legado, mas talvez lá na frente, daqui a 30, 40 anos, de contribuir. Como professor, a gente sempre... Eu hoje tenho uma filha, né? E a minha relação com os meus alunos não é a mesma de pai e filho, mas acaba tendo um pouco de alegria quando a gente vê o aluno se formando, de orgulho nesse sentido. E como artista, a gente acaba tendo uma sensação de orgulho próprio mesmo, uma autoestima. Uma sensação de superação, digamos. De realização. De né? realização. Que é pessoal. É pessoal e ao mesmo tempo é coletiva, por poder compartilhar esse trabalho com os outros. Muito lindo, olha. Leandro, amei conversar com você, amei conhecer sua história. É uma história de superação, é uma história de vitórias, é uma história de conquista. Eu quero dizer para você que se orgulhe de tudo isso, viu? Você tem sim um grande legado já e ainda vem aí enriquecer esse legado cada vez mais. E continue aí contribuindo com mais pessoas neurodivergentes, né, por essa caminhada da vida, se superando sempre, né, quebrando aí os tabus, os estigmas da vida. O que vem pela frente aí, todo dia é um dia de se superar. Obrigado.
muito obrigada por ter aceito vir aqui na nossa primeira conversa inclusiva, né? Abrindo aqui esse podcast da Rádio Defensoria, que foi um prazer imenso essa primeira edição começar com você, com esse grande artista plástico, professor, que já tem aí uma história muito linda e ainda temos muito a ver com essa história. Muito obrigada, sinta-se sempre convidado a voltar aqui com a gente, tá? E foi assim uma honra e um prazer imenso ter você aqui comigo. Também fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado. Bom, nós conversamos com Leandro Brito, artista plástico. Nós falamos sobre arte e espectro, a trajetória de Leandro Brito aqui no Conversas Inclusiva. E eu vou ficando por aqui, eu sou Adriana Carla. Até o próximo Conversas Inclusivas aqui pela Rádio Defensoria. Também você acompanha os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.